Como que é o nome? Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Papo TN aqui pelo TN Online. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos falar de música, relembrar aí os grandes bailes aqui da cidade de Apucarana. Eu converso hoje aqui no Papo TN com o Nelson de Paula, da banda Inox, e ele vai contar um pouco dessa trajetória dele, porque afinal de contas, o Nelson, ele é o músico de baile mais antigo ainda em atividade aqui na cidade de Apucarana, então ele tem muita história para contar pra gente, né, Nelson? Seja bem-vindo. Obrigado, Aline, obrigado, agradeço a todos pelo convite e é um prazer muito importante, muito grande para a gente poder vir aqui relatar um pouco das nossas histórias, que não são poucas, né? São muita coisa, né? Ao longo do programa vamos ver o que a gente vai lembrando para contar, né? O que ocorreu nesse período, mas são bastante histórias, sim. Já vai puxando pela memória aí, porque ó, desde a década de 70 o Nelson tem história para contar e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer essas histórias. Eu quero aqui agradecer já a todo mundo que está chegando aí nessa transmissão, que está assistindo. Você pode compartilhar a transmissão dessa entrevista nas suas redes sociais para que mais pessoas possam acompanhar também. E depois você pode assistir quantas vezes você quiser mais, porque ela vai ficar disponível lá no Tribuna Play, dentro aqui do site TN Online. Quero dizer também que nós estamos aqui sem as máscaras para a gravação, né, para a apresentação do programa, mas ó, as máscaras estão aqui, nós chegamos com as máscaras aqui, o ambiente todo desinfetado com álcool 70 e nós temos aqui, ó, esse acrílico, né, que nos protege para que a gente não tenha o contato direto. Temos aqui o distanciamento necessário. Então, todas as regras, toda a regulamentação de saúde está sendo seguida à risca por nós aqui na Tribuna e no TN Online. Podem ficar tranquilos que eu e o Nelson estamos protegidos aqui para bater esse papo hoje. Com certeza. Nelson, para começar, lá na década de 70, então, foi o seu primeiro contato profissional com a música ou lá ainda era amador? Como é que foi isso? Como é que foi esse início? Na verdade, eu comecei mesmo a tocar na época, mais precisamente nos anos 70, eu digo 70, 70 mesmo, quando foi, a minha família sempre foi uma família de músicos, desde o meu pai, meus avós, sempre tocaram dupla sertaneja. Então, você já vem de uma família musical. Sim, minha família é musical. Assim, não tem como fugir muito, né? Meu pai, ele era daqueles que ainda fazia seus bailes, assim, ele tocando violão, um acordeão e um pandeiro e varava a noite tocando, né? Gente, você foi criado nesse meio, então. Foi criado nesse meio, exatamente. Que legal. Né? E depois os meus irmãos, os mais velhos, formaram duplas na época, né? E cantavam nas rádios, programas de auditório aqui em Apucarana também, né? Então, a gente tem assim, uma vivência desde o início voltada para a música realmente, né? Inclinado para a música, né? E com o passar do tempo, a gente vai tomando uma formação e foi onde a gente vai, aos poucos, na base do autodidata também, aprendendo. Foi quando, então, eu comecei a tocar
na década de 70, mais precisamente 70. Alguns eventos que a gente fez ali na década de 70, 71, já como músico de banda mesmo, já fazendo bailes mesmo. Eu acho que a gente tem uma foto que você mandou pra gente. Coloca pra gente, Serginho, uma foto de um baile, parece de festa junina, que o pessoal tá com um chapeuzinho de palha. Isso, exatamente. Esse aí foi um baile, assim, que a gente... Um dos primeiros bailes que eu fiz, na verdade. Era uma banda que começou aqui em Apucarana na década de 70. E essa foto é de um baile que a gente fez uma festa junina na quadra, vejam bem, na quadra do Colégio Nilo Cairo, né? Rapaz, essa foto é lá no Nilo Cairo, então. Isso, essa foto. 1970? Esse baile, mais precisamente, foi em junho de 71. Olha só. Sabe? Foi um baile, foi um dos primeiros bailes que eu fiz assim com esse grupo que era aqui de Apucarana, chamava-se Força da Natureza, né? Força da Natureza. Essa foi a primeira banda que você Foi, tocou, então. exatamente, começou por ali, né? Algumas coisinhas teve antes também, mas assim, o pontapé inicial, eu posso dizer que foi aí mesmo, né? Isso foi mais precisamente em junho de 71. Foi esse aí. E você sempre contrabaixista, nunca tocou outro instrumento? Hoje eu toco teclado também, né? Então, hoje, na banda Inox, eu estou tocando teclado. Mas o meu instrumento mesmo é o contrabaixo. Tá certo. Nelson, e como que foi o início dos grandes bailes aqui? Porque como você começou a tocar em banda em 1970 com a Força da Natureza, né? Isso. Ali já existia esse movimento forte dos bailes, porque a gente sabe que principalmente no interior isso era muito forte, né? Toda semana tinha um grande baile, Sim, né? mais precisamente nessa época aí, dessa foto aí, aqui em Apucarana, para as pessoas assim se recordarem, tinha aos domingos eles falavam brincadeira, dançante, e a gente começou tocando no Colégio Agrícola, veja bem, no domingo à tarde. Então a gente fazia todo domingo a gente estava tocando lá para a rapaziada. Começou ali. E ali a gente tocava naquela época, tocava muito Fevers, tocava Renato e seus Blue Caps, que são músicas de bandas que tinha, né? Foram, que queira ou não queira, foram bandas que todos nós nos inspiramos na época, que é o que existia, né? Beatles também tinha. Então era nessa pegada aí, né? Mas a gente começou fazendo exatamente isso aí, em escolas, né? Aí, com o tempo, as pessoas foram conhecendo, a gente já passou a expandir. Já fomos no outro final de semana, fomos fazer um baile da Colomia. Mas nas escolas já era profissionalmente, vocês já recebiam, vocês iam para se divertir, para mostrar o No trabalho? começo ia para se divertir, porque era muito na base da amizade, né? Mas com o tempo, a coisa passou a ter um lado lucrativo, de você tinha que, aos poucos, querer investir em alguma coisa para tocar, né? Então, Sim. você precisava de ter O instrumento é caro, né? Você se né? especializar é caro, então você Exatamente, precisa né? ter a renda para poder apresentar um bom show, né? Exatamente. E esse foi o começo, assim, da gente bem dolorido, mas é aquele começo gostoso, sabe? Que você faz, assim, por amor. Naquela coisa que você faz por amor. Com o passar do tempo, a gente passou a viajar. Fomos fazer baile em Itacolomi. Ó, já foram longe. Fomos Já foram para Novo Itacolomi fazer baile. Caixa de São Pedro. Olha aí só. começamos, né? E isso com Força da Natureza ainda. Isso, exatamente. Uma Kombi. Colocava tudo na Kombi, ainda sobrava espaço ainda, Gente, devia sabe? ser, assim, uma Muito delícia a divertido, época, né? muito divertido. A gente sofria com... Quantos integrantes a banda na época? Na época, assim, não tinha, assim, pessoal para montar e desmontar. Eram todos nós mesmos, né? Vocês tocavam, vocês montavam, desmontavam Isso, e no final ainda passava o chapéu para receber? Isso, exatamente, né? Cada um montava o seu, né? Então era o básico, né? Era o baixo, bateria, guitarra, teclado, contrabaixo e voz. E a gente mesmo cantava, né? Então não tinha cantor assim, igual tinha, né? Eram os instrumentistas mesmo que cantavam. Vocês dividiam as vozes ali e se viravam. E cada um se virava e fazia festa, né? Você se lembra do seu primeiro cachê como músico? A primeira vez que você tocou e recebeu para tocar? Você lembra disso? Quanto era mais ou menos? Olha, eu acredito que nos dias de hoje, eu não sei te falar exatamente, né? Mas era assim, coisa simbólica praticamente, sabe? Coisa simbólica. Porque... Tipo o dinheiro da gasolina, assim. Isso, era mais ou menos assim, né? Que a banda tinha um líder, né? Era dele a estrutura, que tinha Kombi, essas coisas, era tudo dele. Mas a gente, era tudo dele, então a gente ganhava, ele pagava para a gente um cachezinho. Então vamos supor, nos dias de hoje, eu acredito, eu até estava tentando fazer o que seria, o que nós cobrávamos na época, que seria de hoje. Eu acho que seria aí, vamos supor, nós íamos lá em 6 pessoas, vamos supor,
6 pessoas, e ela cobrar 400, 500 reais. Isso Pra vocês na moeda de hoje, dividirem. na moeda de Aham. hoje. Aí ele pagava vintão, trintão, cada um que sobrava por ele, seria mais ou menos assim. Mas, na verdade, é como eu te disse, a gente ia mais para curtir mesmo, né? Mais para curtir. E foi um tempo bom, assim, sabe, que a gente durou bastante essa época, sabe? Porque era tudo, todo mundo ia mais para a curtição, né? E com o passar do tempo, o interessante foi isso, que com o passar do tempo, a música chegou num ponto nas nossas idades, por exemplo, eu, digamos assim, com meus 17, 18 anos, por aí, foi onde eu tive que, no meu caso, eu tive que optar. Não estava dando para fazer as duas coisas juntas. O que você fazia É, além da música? então, veja bem a loucura que eu fiz, né? A banda já estava num patamar legal, eu trabalhava na Caixa Econômica como office boy. Naquela época tinha o office boy. Então você trabalhava o dia todo e à noite você ia para os bailes. Trabalhava o dia todo, à noite, e estudava, né, durante a semana, né? Ia para o serviço, ficava lá direto, não ia para casa à noite, ficava até umas 6 horas, 7 horas ali, que não precisaria ficar, mas eu ficava porque eu entrava às 7 horas na escola, né? Então, estudava no Nilo Cairo, né? E aí a gente já fazia, tinha alguns ensaios na noite, né? E nos finais de semana tinham esses eventos, né, que a gente fazia. Tem isso ainda, né? O músico não é só o fim de semana o evento. Durante a semana o músico precisa ensaiar para o evento, né? Com certeza. Então, assim, estudando, trabalhando, ensaiando e se apresentando. Como é que você conseguia fazer Então, isso? era legal, mas eu estou falando, é a energia do jovem, né? O jovem não tinha dificuldade para 17, nada, 18 não tinha, anos, para ele era estava ali tudo, no gás total. era tudo alegria, sabe? Tipo assim, eu me lembro como se fosse hoje. No meu caso, eu não sei os outros. Eu trabalhava durante o dia, normal, como office boy na Caixa, ia estudar depois ia para o colégio depois das 7 horas, chegava em casa às 10h30, às 11 horas, e ainda tinha tempo para estudar alguma música, preparar para que o dia que fosse ter o ensaio, você chegar lá e a gente montar tudo, E sabe? nessa época que você fazia tudo isso, a banda já estava bem conhecida? Vocês já estavam fazendo bailes assim todo fim de semana? Ou isso foi mais no início? Não, isso aqui foi mais no início. Depois, com o tempo que caminhando, que foi aumentando a banda ficando mais conhecida, onde nós passamos daí como diz, a viajar mais longe, né? Entendi. Fomos para Campo Mourão, opa, uma viagem, Ó, né? de Novo Sabe? Itacolomi para Campo E Mourão já é uma distância. entendeu? Então aí você já tem que ter um veículo melhor, porque eu lembro que a gente pegava algumas coisas aqui por dentro aqui do Vale do Ivaí, aqui era tudo barro, sabe? Tudo barro. E tinha muito baile em área rural, né? Baile em sítio, muito, chácara. né? Salão paroquial, você tocava. E a gente, e você vê como é que é uma coisa, a gente sofria tanto. Eu lembro que uma vez nós fomos fazer um baile em Faxinal. Essa banda já estava com um nome legal, assim, mas era pequena. É o início, realmente, sabe? Era o que Sim. tinha. Você acredita que nós saímos daqui para tocar um casamento em Faxinal e pegamos chuva no caminho e não tinha asfalto para ir até lá, Na Kombi. na Kombi. Meu Então, você Deus. imagina uma Kombi com algumas caixas em cima e tal, e a gente, né, Atolou. atolou, descia para empurrar, todo mundo empurrando para ir embora. Chegava no baile todo sujo de aquelas barro. estradas que é bem abalroada, que você vai no meio, tudo bem, mas depois você tem que desviar de um carro que vem, aí ele já vai para o barranco, tem que segurar. Era isso, a vida nossa era isso. E eu lembro que nesse casamento, nós chegamos lá, era quase que na hora de tocar, sabe? Quase que não deu tempo. Quase não deu tempo. Deu tempo de só montar ali, passar uma água no rosto e boa, e vamos embora. Com o pezão sabe? de barro, Pezão vambora. de barro mesmo. Mas aí você falou a palavra de barro, quando terminava você via que o chão estava empoeirado, sabe? E era aí a vida. E pra gente, vinha, na volta, vinha cantando, dando risada, brincando, cantando, sabe? Acho que pela idade deve ser, né? A idade que não E a transição de uma banda para outra? Essa foi a primeira banda, então, a sua primeira experiência profissional. E aí depois você partiu para outra. E aí isso aí foi mais ou menos até 74, 75, foi por aí, nessa levada, né? Aí quando foi em 76,
eu estava tocando teclado numa outra banda, já um pouco maior também, mas eu estava tocando teclado, que faltou o tecladista e eu passei a tocar teclado nessa banda. Fiquei ali uns 6 meses, 8 meses, aqui na cidade também. Era uma banda, inclusive, ela era de fora, ela era de Centenário do Sul, e como tinha eu e meu irmão daqui na cidade que tocava com eles, então eles mudaram para cá por causa da gente. Olha só. Mudaram para cá por causa da gente. E aí eu fiquei ali uns 6, 8 meses tocando teclado com eles, já fazendo uns bailes um pouco melhores, Uhum. já assim, uma estrutura um pouco melhor. Nessa Pequena. época já começou os grandes bailes dos clubes? Já, nessa época já tava começando, né? E aí já tinha os bailes já tradicionais também. Mas a gente fazia digamos assim, um nível abaixo um pouco do que eram as outras bandas. Por exemplo, o Apolos. O Apolos já Uhum. existia nessa época, né? Já tinha, já era Já famoso e existia, tal. já existia. E aí quando foi em junho, 6 de junho, eu lembro como se fosse hoje, 6 de junho de 76, foi o meu primeiro baile com o Apolos. Veja bem. Como E contrabaixista. como contrabaixista. Veja bem, e o interessante, um fato curioso, né? Eu no sábado, na Sé com essa banda que eu estava, um baile como tecladista. E estreiei no Apolos, no domingo, no Clube 28, nas brincadeiras, tocando contrabaixo, sabe? Então, foi dali que eu comecei o primeiro evento meu com o Apolos, foi nas brincadeiras, nas domingueiras que tinha no Clube 28, Uhum. né? E dali para cá foi onde a coisa já tomou, na minha vida, tomou um outro rumo, né? Sim. Mas sempre fazendo bailes, sempre atuando em cima de bailes, né? E para mim foi eu estava com 21 anos, quando eu entrei no Apolos, né? E ali começou uma vida, aí minha vida mudou realmente, mas aí entrei numa banda que já estava muito bem estruturada, já era uma Já banda estava na grande, estrada há já algum estava na tempo, né? estrada, né? E dali para cá, até hoje, a minha vida tem se resumido assim. E no Apolos a gente viveu muitas fases assim. A minha vida se resume no Apolos, Uhum. sabe? A minha vida, eu fiquei ali. O que que foi mais marcante para você nesse período que você passou dentro do Apolos? Trabalhando com essa equipe, o que que mais marcou você? Algum evento, algum artista que vocês tocaram junto? O que que foi mais marcante, assim, que você poderia dizer hoje? Na verdade, para mim, quando eu cheguei no Apolos, tudo era novidade, porque era tudo grande, sabe? Você estava num projeto pequeno. Uhum. Depois, quando você chega, você cai num projeto grande, né? E você sabia como funcionava lá, mas não estava lá dentro. Então, quando eu fui chamado, o Serjão, o finado Serjão foi me chamar, eu estava assim meio que quase que parando com a música, digamos assim. Eu já tinha saído da Caixa Econômica porque na época, eu optei em sair da Caixa e ficar com a banda. Veja bem, porque era muito forte o instinto para tocar, né? Sim. E aí, quando, em 76, eu já estava praticamente desistindo de banda, porque tocava bem pouco. Eu já estava trabalhando na Balanças Açores. Muitas pessoas aqui da cidade devem conhecer, Balanças Açores. Eu trabalhei na Rica Veículos, na Ford. Depois eu passei a trabalhar na Balanças Açores, no departamento pessoal. Mas trabalhei pouco tempo ali, tá? Fiquei uns 6 meses ali no máximo. Aí até quando o Serjão foi lá na empresa falar comigo. Eu assustei a hora que eu vi ele chegando. Eu falei, ué, que esse camarada que é aqui, né? O que que ele veio falar comigo aqui? Chegou ele e o Sivaldo, o irmão dele, e foram de surpresa falar comigo. Mas na hora eu era do departamento pessoal, né? Do RH, eu falei, é comigo mesmo. Eu mesmo assinei minha carteira, falei, estou indo embora. E foi. É, E você não me falou o que que foi mais marcante nesse período. Tem algum evento em específico, algum show em específico que você se lembra e fala, não, isso aqui marcou? Não, a gente teve muito, sabe? Com o Apolos, eu vou te dizer que foram muitas coisas assim. Na verdade, eu estaria. Essa foto, por exemplo, aí é numa exposição em Belo Horizonte, lá no Parque da Gameleira. A gente fazia todo ano lá. Foi o que o Apolos ele teve um divisor na minha vida e na vida dos outros também, porque foi assim. O Apolos é uma banda conhecida, muito conhecida aqui, mas se expandiu a nível de Brasil através dessas parques de exposições aí que a gente fazia. A gente fazia, né? Então, ali foi onde nós convivemos um período, digamos assim, de quase 10 anos,
no meio no meio artístico, realmente. Né? E A gente vocês tá- tocavam com artistas conhecidos no Brasil Sim, inteiro, vocês sim, tinham esse contato, e para vocês era sim. A normal, gente, né? para você ter uma ideia, a gente fazia exposição no Brasil todo. Eu falo para você, eu lembro para você até agora, a ordem que a gente fazia as exposições. Ah lá, ó, é você? Isso, exatamente. Esse aí foi é um fato interessante que aconteceu nessa época aí, nesse show que a gente fez com o Roberto aí, né? A gente estava fazendo em Umuarama e a gente ia fazer, montaram 2 palcos. Naquela época montaram 2 palcos, né? E ele ia tocar no palco maior e nós com o equipamento menor no palco no palco menor. Só que houve um imprevisto muito grande aquele dia que o equipamento dele não chegou. Hum, Não chegou. E para você ter uma ideia, nós fomos para o parque de exposição às 4 horas da tarde, porque não tinha mais acesso para chegar lá, sabe? Muita gente da região toda. Foi um imagina, show. Roberto Carlos, até hoje, né? Então, Um se a sucesso, gente não imagina naquela fôssemos época. para lá, se nós não fôssemos para lá, tipo, 4 horas da tarde, como fomos, a gente não ia conseguir entrar. Porque a fila é muito grande e a gente tinha que chegar para o palco, né? E aí a gente começou a tocar por volta de 7, 8 horas, mas não tinha chegado. Chega o equipamento dele ainda até esse horário. Tinha quebrado o caminhão. E aí o pessoal, não, vocês vão tocando aí para ver se chega. Se chegar, faz um quebra-galho e toca daqui. E conversando, e ele já estava no hotel. Ele e a banda já estavam no hotel, Só esperando chegar o esperando equipamento. chegar o equipamento. E esse equipamento não chegava. Não chegava, não chegava, até que chegou um ponto que falou, ó, não vai chegar que o caminhão não ficou pronto. O caminhão ficou quebrado aqui em Cianorte, lembro até hoje. Não chegou até lá. Aí foram falar com eles, com a produção e com ele para tocar no nosso equipamento, né? Aí ele foi onde eles optaram da seguinte forma. Veja bem o que teve que fazer. Nós tivemos, juntamente com a equipe dele, pegar o nosso equipamento, que não era pequeno, era um equipamento grande, e passar para o palco grande para ser montado na montagem, na colocação dele. E isso o evento já estava rolando. Nós já tínhamos tocado umas 2 horas já, Nossa. Nós já tínhamos tocado umas 2 horas esperando ele, né? Esperando ele, né? E o povão tudo lá, mas muita gente. Naquele dia passou muita gente no parque, sabe? Você olhava assim, era fechado aquele gramado, aquele tipo um campo de futebol, né? E aí juntou a equipe do Apolos, juntou a produção dele e foram mudando as coisas, tudo para o outro palco na posição dele, né? Foi indo, bateria, teclado, tudo. E os músicos dele já estavam lá, né? Mas, assim, foi uma operação gigante para que ocorresse isso aí. Resumindo, eu lembro como se fosse hoje. Nós tocamos mais ou menos até umas das 8, digamos assim, 7h30, 8 horas, tocamos até umas 9h30, quase 10 horas por aí, né? Ele, enfim, ele acabou aceitando cantar no equipamento nosso, que para ele é coisa quase que impossível ele fazer no outro equipamento, mas ele Não tinha opção, né? não ia ter opção, voltar outro dia, esperar para outro dia, e o pessoal que estava tudo ali, né? Muita gente vem de várias cidades para ver um Com artista assim, certeza. né? Aí ele entrou no palco 10 para meia-noite, ele entrou. Ele cantou 20 minutos. 60% do público foi embora, estava esperando ver ele, sabe? Olha só. Sabe, foi porque tinha muito ônibus de fora, muita gente de longe, sabe? Então ele cantou ali 20 minutos no máximo ali, mas mesmo assim foi muita gente embora, mas ficou o público. E ele fez ainda um show legal, sabe? Não reclamou nada das condições que foi feito o show, porque foi atendido dentro do possível, né? Sim, foi feito o que podia ser feito, né? Exatamente, né? E aí foi um momento marcante para nós do Apolo O rei dessa aí, Roberto Carlos. porque no dia seguinte aquela coisa, né? Foi uma correria muito grande, ninguém tirou foto, aquela coisa do pessoal da banda, ninguém tinha foto, né? Quando foi no dia seguinte, para nossa surpresa, ele estava num hotel diferente do nosso. E aí o empresário, que era o Rubens Oliveira, que aqui é de Apucarana, né? É o responsável diretamente pela projeção do Apolos a nível de Brasil, é o Rubens Oliveira, né? Então, foi falar com a produção dele e ele falou, não, eu quero receber os músicos aqui, faço questão. E ele estava num hotel, diferente do nosso, chamava, acho que Hotel Roma na época ainda. É um andar sozinho para ele, sabe? Um andar sozinho. Aí nós chegamos lá, ele pediu para a gente subir, subiu todos nós da banda, e ele nos recebeu ali numa salinha que tem lá na suíte, recebeu, e ele
quis agradecer nós, um por um. Olha só que bacana. Sabe? Coloca pra gente de novo, Serginho, a foto do Nelson, então, com o Roberto Carlos. Ali no cantinho não dá para ver, mas tem umas frutas ali, que é da parte de café que ele estava E aí ele tomando, fez né? questão de Aí ele receber fez vocês. questão, eu tenho fotos assim com a banda completa, cada um tirou um com ele, e ele fez questão de agradecer um por um. Gente, vocês me salvaram a pele ontem, senão eu ia Olha ter que só. ficar para hoje, eu ia ter que voltar outro dia com esse povo aí. Então, queira ou não queira, é uma situação que ocorreu que, para mim, principalmente, É um marcou momento muito. marcante da carreira, né? Marcou muito mesmo, né? Nelson, e como é que veio a banda Inox? Então, a banda Inox, ela surgiu assim, meio que de repente, depois do fato que aconteceu com o Serjão, né, dele ter falecido, né? Eu já estava no Apolos há 23 anos, eu fiquei 23 anos no Apolos. Foi uma vida também, né? E aí, quando o Serjão faleceu, foi aquele trágico acidente, né, que todo mundo sabe como é que foi, né? Foi uma tristeza para todo mundo, né? Então, ali chegou um momento em que eu acabei ficando mais uns, eu acredito, ele faleceu em julho, eu fiquei mais uns 8 meses ali dentro participando e tal, mas chegou um ponto que não foi mais possível continuar, porque muitos problemas de relacionamento com as pessoas que assumiram, enfim, não batiam as ideias, né? Aí E você decidiu seguir um aí projeto próprio. foi onde eu falei, não, eu não vou ficar aqui, não vou ficar porque eu queria seguir a mesma linha que o Sérgio seguia, né? E as cabeças que ficaram acabou não concordando com algumas coisas. Então, por bem, a gente decidiu, em comum acordo com eles, né? Já que não dava certo as ideias, né? De eu sair. Por um período, eu já estava, olha quantos anos fazendo baile, né? Para quem começou em 70, né? Isso aí foi muitos anos depois, né? Sim. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Fiquei uns 2 meses assim, pensando o que eu vou fazer, né? Mas aí, graças a Deus, a gente tem um nome muito grande assim no meio de clubes, de bailes e festas e tal, que surgiu a ideia, por que você não monta uma banda para você, né? Eu falei, nossa, mas começar do zero... Um novo desafio, né? Um Depois de novo tantos desafio, anos né? aí na estrada, Aí acabamos desafio assim novo. fazendo uma pesquisa com contratantes, que o Apolos é a nível de Brasil, né? Tudo que você tinha conhecimento grande com prefeituras, com feiras, enfim, tinha um conhecimento muito grande a nível de Brasil. E aí que acabaram nos convencendo isso. Foi eu, meu irmão, né? E a gente falou, vamos botar o pé na estrada. E foi que a gente começou. Em que ano começou a banda Inox oficialmente? A banda Inox começou dia 6 de junho, que aliás, a semana que vem faz aniversário. Vai fazer 23 anos. 23 anos já? Já, a banda Inox, veja bem. Olha só. E para a gente está chegando já no finalzinho, como é que está sendo esse processo de pandemia agora? Porque a gente sabe que o setor de eventos é o setor que mais tem sofrido com todas as restrições que foram impostas e que a gente entende que elas são necessárias, né? Essa questão de não poder ter eventos, aglomerações. Como é que está sendo para você, que é uma pessoa que está no meio da música, no meio do setor de eventos? Tem sido um desafio esses quase 2 anos aí sem poder fazer evento? Olha, Aline, é algo parece que surreal para a gente, sabe? O último evento que eu fiz com a banda tocando foi o Carnaval de 2020. Quer dizer, agora... Foi logo que a pandemia começou. O Carnaval foi o último. Dali, na semana seguinte, já fechou tudo. Já começou, tudo. né? Uhum. Então, fazem exatamente 1 ano e 5 meses, sei lá. Indo para 2 anos já. Indo para 2 anos que a gente não faz mais nenhum evento, entendeu? Não faz mais nenhum evento. Não só nós da Banda Inox, como também todas as bandas, né? Que é um mercado, assim, grandes bandas nós temos aqui na região de Maringá, Londrina, para o estado de São Paulo. Então, está todo mundo no mesmo barco. É muito difícil, porque é uma coisa, o nosso ramo, você imagina você chegar no empresário, dono de uma indústria, chegar para ele, você fecha as suas portas amanhã, a partir de amanhã você não produz mais nada, você manda todo mundo embora e acabou. Aí você pega a chave que você trancou as portas e vai para a tua casa, é isso aí. Foi isso simplesmente o que aconteceu foi isso. Não existe outra explicação. Que existem bandas aí maiores do que a minha que tem locação,
né? Tem milhões de equipamentos, ônibus, milhões estão tudo armazenado, não tem o que fazer. Vai vender? Para quem? Quem que vai querer comprar? A expectativa é que a partir de agora, com a chegada da vacina, esse processo de vacinação acelere cada vez mais para que, pelo menos no ano que vem, né? Porque esse ano a gente já está vendo que não vai ser esse ano já possível. não tem mais jeito. Mas pelo menos a partir do ano que vem a gente possa começar, que nem a gente estava falando antes da gravação, o novo normal, né? Exatamente. Porque igual era antes, a gente acredita que não vai ser, né? Readequar tudo, né? E nesse período do carnaval para cá, quem tinha uma reservinha conseguiu vender alguma coisa ainda, porque sabia que ia dar problema, mas com o tempo passa. Eu, por exemplo, fiz umas lives com a banda Inox, graças a Deus, foi uma live que ajudou muitos músicos aqui na cidade, muito pessoal da produção, pessoal de equipe. A gente conseguiu arrecadar muitas cestas mesmo. Foi uma bênção que a gente fez aquilo ali. E alguns auxílios do governo que vem, assim, para as empresas, até para músicos mesmo. Mas a gente sabe que é uma coisa que não ajuda. Né? Mas não é como você poder desempenhar o seu trabalho. E a gente fica aí agora, como você disse, né? Esperando, torcendo que essa vacina venha e as pessoas possam perder o medo, as coisas comecem a voltar ao novo normal. A gente vai ter que se adequar tudo em valores, como trabalhar, como agir, sabe? Vai ser, esse vírus realmente veio para, é uma coisa muito louca, né? Mexeu com todo mundo, mexeu né? com tudo. Né? Verdade. Mas a gente não pode parar, não podemos desanimar. Com certeza. Nelson, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Papo TN de hoje e deixar aí um espaço aberto para você mandar o seu recado. Eu quero aqui agradecer você, todo o pessoal aqui do grupo da Tribuna, por ter me convidado e dado a oportunidade da gente passar para vocês um pouco do que foi o início, o que foi, não deu para contar nem 10, 15% das experiências que a gente teve. Pouco, né? É pouco, né? Mas, assim, para que as pessoas saibam que realmente como foi a música. E eu sempre repito, a Apucarana é um celeiro de músicos, porque veio tudo baseado no Apolo, então tem muita gente boa aqui na cidade, né? E eu queria... A gente tem que valorizar a prata da casa. Com certeza. Eu quero agradecer muito vocês aqui por ter dado essa oportunidade, né? E sempre que precisar, a gente está vindo aqui, né, bater um papo com vocês, que eu achei a ideia muito legal, muito bacana. Quando eu vi a primeira vez o formato do programa, eu falei, olha, é muito bacana isso aí. Vocês estão de parabéns mesmo. E eu agradeço em nome meu, como músico, e de outros músicos também que estão por aí, estão assistindo também. Com certeza vão assistir, que a gente vai compartilhar bastante esse programa. Tá certo, Nelson. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa vai ficar disponível no Tribuna Play, aqui dentro do site TN Online, também nas redes sociais. Você pode continuar compartilhando esse material aí com a sua família, com os seus amigos, para que mais pessoas possam assistir um pouco da história da música, dos músicos, dos bailes aqui da cidade de Apucarana e também da região. Eu quero agradecer aqui também ao Salão Bela Imagem, a Eliane e toda a equipe lá do salão, que cuidam aqui do meu cabelo, da minha maquiagem, me deixam sempre preparadas aqui para o Papo TN. Um grande beijo para a Eliane, para toda a equipe, para todo mundo lá do Salão Bela Imagem. Um grande beijo a todos que nos acompanharam também até aqui. No próximo sábado, na próxima semana, eu estou de volta aqui com mais um bate-papo aqui dentro do Papo TN. Tchau, tchau. Até a próxima.